Oi, gente, tudo bom? Esse é o segundo vídeo da semana, né, que é falando, né, o tema que é como ler a sua fatura. Então, a gente vai dar continuação, né, a gente mandou o segundo desafio para vocês fazerem, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre alguns aspectos da conta de luz. Relembrando um pouquinho, né, aqui a gente tem a conta da Enel. Só lembrando que a conta da Enel e a conta da Light tem que ter as mesmas informações, né? Só que a disposição, layout, design são um pouco diferentes, mas basicamente tem as mesmas informações. Então, aqui a gente tem os dados do cliente, dados da conta, né, que é o vencimento, valor, dados de medição, quando que foi feita essa medição, o quanto que foi consumido no mês, o histórico de faturamento, a classificação da unidade, se ela é monofásica, bifásica, trifásica, qual é o grupo, classe, subgrupo, tem as informações de impostos, né, das taxas e a descrição do faturamento, que ali está falando o preço unitário, quanto que foi consumido no mês, né, o valor a pagar, se tem iluminação pública, se vai ter alguma taxa extra de bandeira, enfim. E aqui, né, essa semana a gente fez o desafio, né, do relógio para vocês tirarem fotos e responderem lá no grupo. A gente já leu todos, a gente já conversou, né, sobre por que o número que está no relógio é tão grande, né? E é porque o relógio, ao longo do mês, a cada leitura, ele não é zerado. Ele vai somando o consumo e você faz, para você saber o seu consumo mensal, o consumo atual, você faz a subtração entre a leitura atual menos a leitura anterior. E aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre os tipos de medidores, que são os medidores utilizados, né, pelas concessionárias nas casas dos clientes. A gente tem o medidor ciclométrico, que eu acredito que seja o mais comum, né, também vai estar somando todo o consumo, né, mensal, ele vai somando. A gente tem o medidor digital, né, que também vai ocorrer da mesma maneira, mas só que é um display digital. E a gente tem o de ponteiros, que eu acredito que seja o mais antigo, né? E esse de ponteiros, ele é bem interessante porque a forma como ele apresenta a leitura é bem diferente, né? Ele não apresenta assim de forma direta. Você vai ter que observar cada reloginho para você ter o seu consumo. E aí, aqui no primeiro reloginho, você tem a casa da unidade e você lê no sentido horário. Aí, no segundo, você tem a casa da dezena, que você lê no sentido anti-horário. No terceiro, é a centena, que você lê no sentido horário de novo. E o quarto é a casa do milhar, que você lê no sentido anti-horário. Então, você lendo cada um desses relógios, você tem, né, o seu consumo. E nos relógios, né, ali quando a gente viu na descrição, né, lá na conta, que fala o que é, se é monofásico, bifásico, e o que isso significa, né? O monofásico, ele é constituído por dois fios, né? Tem uma fase neutra, e tem um fio que é uma fase, e tem um fio que é neutro. E a tensão elétrica, ela pode ser até 120. Normalmente, eles são utilizados quando a soma das potências da casa, ela é até 8 kW. Então, assim, todos os equipamentos somados têm que dar até 8 kW de potência. No bifásico, você já vai ter 3 fios. 2 fios são da fase e um fio é o neutro, né? Então, as tensões dela é de 127 a 220. E ela é recomendada para potências entre 12 kW e 25 kW. E a gente tem o trifásico, que eu acredito que seja o mais comum, né? Então, no sistema trifásico, o relógio ele vai ser composto por 4 fios. São 3 fases e um neutro. E as tensões geradas são de 127 e 220 também. E uma coisa bem interessante é que a soma das potências ela tem que ser de 25 kW a 75. Mas, comumente, quando você tem já uma potência acima de 8 kW, já coloca trifásico, porque
a rede trifásica ela é mais estável, sabe? Ela evita a queda de energia. Então, por exemplo, você ligar o chuveiro elétrico e o ar-condicionado, o micro-ondas, você não vai cair, né? O disjuntor não vai desligar, essa energia não vai cair. E aqui a gente tem, né, um esqueminha mostrando, né, como que é essa questão do relógio até a sua casa, né? Então, no monofásico, você tem uma fase neutra e uma fase. No bifásico, você tem 2 fios que são de fase e um fio que é neutro. E no trifásico, são 3 fios de fase e um fio de neutro. Uma coisa também que sempre questiono é sobre, tá, meu relógio é bifásico, é monofásico, mas o que isso interfere, né? Além dessa questão da potência. Existe, né, em toda concessionária, um custo de disponibilidade, ou seja, é um custo que a concessionária cobra para disponibilizar energia para você. É como se assim, tá, você precisa da minha energia, então você vai ter que pagar. Mesmo se você não usar, você que vai ter que pagar um pouquinho para mim, porque eu estou disponibilizando essa energia para você. E essa taxa mínima, né, esse custo de disponibilidade, ele é regulado pela ANEEL, e tem a resolução, né, uma resolução 414, e que ela estabelece assim, que o valor que você vai ter que pagar para cada relógio é o seguinte: monofásico, o custo mínimo que você vai pagar é de 30 kWh. No bifásico, o custo mínimo que você vai pagar é de 50 kWh e no trifásico de 100. Ou seja, mesmo que você viajou durante um mês inteiro, né? Saiu de casa, desligou tudo, não usou nada, e você vai pagar essa tarifa mínima e provavelmente a taxa de iluminação pública. Por exemplo, se a gente tem uma tarifa de R$ 1, né? Vamos supor que a nossa tarifa da concessionária é R$ 1. E nosso relógio é trifásico. A gente saiu de casa, não usou nada, então quando chegar a conta de luz, o mínimo que você pagar vai ser de R$ 100. Então, e o que isso também interfere quando é uma instalação fotovoltaica? Então, como a gente viu no slide anterior, a gente sempre vai ter que pagar essa tarifa mínima, né? Então, se um cliente teve um consumo de 711 kWh no mês, e o medidor dele é bifásico, você lembra que a tarifa mínima é 50. Então, a gente não precisa dimensionar o sistema dele para os 711. A gente pode dimensionar o sistema dele desconsiderando esse consumo do medidor, né? Essa tarifa mínima. Então, a gente pode fazer o projeto dele e dimensionar para 711 menos os 50. Porque 50 você sempre vai pagar. Então, não faz muito sentido você projetar um sistema maior que provavelmente você vai ter que pagar mais placa, vai ter um custo, né, de equipamento maior, sendo que você já vai ter que vai ter que pagar, né, essa taxa mínima. Tá legal. Para o projeto, o que eu preciso saber? Para a gente fazer o projeto, né, quando a gente está lá, recebeu a conta, né, você está conversando com o cliente, recebeu a conta, e você precisa enfim, dar um orçamento, conversar com ele, o que você precisa tirar de informações dessa conta de luz. Primeiro de tudo, é o endereço. Você precisa saber do endereço dele para você saber a localização do telhado. Você vai olhar, né? Vai procurar lá no Google Maps, no Google Earth, como é esse telhado, se tem muita árvore em volta, se tem muito sombreamento de prédio, se ele está virado, para onde que ele está virado, para você já ter uma noção, né? E também para depois para ter o cálculo do azimuth e, enfim, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Não vamos atropelar. Outra questão que é muito importante a gente ver é o histórico de faturamento. Por quê? Para a gente saber, né, como que esse cliente se comporta. Se ele gasta mais luz no verão, no inverno, enfim, para a gente ter, né, essa projeção de como que a gente vai fazer esse projeto. E a gente precisa, claro, saber
qual é o tipo de fornecimento dele, né? Se é monofásico, trifásico ou bifásico, justamente para a gente fazer lá aquela questão do dimensionamento, que é tentar retirar esse valor quando a gente for projetar o projeto. E agora, a gente vai ter uma pergunta bônus, porque a gente vai enviar um formulário para vocês, para fixar um pouco tudo que a gente conversou, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também falar no grupo. Bom, essa pergunta, ela não vai estar escrita no formulário, só vai estar aqui para quem assistiu o vídeo, e vocês colocam a resposta lá no formulário, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação, né? Imagina que você está conversando com um cliente que está muito interessado em colocar energia fotovoltaica em casa. Em determinado momento da conversa, ele fala: estou investindo nesse projeto porque eu não quero mais pagar a conta de luz. E só com a energia solar eu poderei zerar a minha conta. Então, eu quero que vocês comentem lá, né? Escrevam sobre essa afirmativa, né? Se vocês acham que está certa, se está errada. Se tiver algum erro, vocês consertem, né? Vocês falem e justifiquem sua resposta, tá bom? Lembrando que a gente vai estar disponível na quinta-feira para a gente poder conversar, tirar dúvida a quem tiver. E qualquer coisa vocês podem mandar no WhatsApp para a gente, tá? Então, tchau, gente. Qualquer coisa é só falar, façam um formulário e até a próxima aula.